Olá, seja bem-vindo ao podcast MedGo. Aqui você sempre vai encontrar informações importantes do ponto de vista do desenvolvimento da carreira médica e também assuntos interessantes sobre a prática do dia a dia da medicina, né, e a nossa atividade. Hoje nós temos aqui a doutora Letícia Tomelin, que é residente de anestesiologia do primeiro ano, passou agora por uma série de provas de residência, né, Letícia? E uma coisa que nos chamou a atenção foi realmente o desempenho do ponto de vista de currículo, que hoje em dia a gente sabe que cada vez é mais criterioso as análises curriculares e mais difícil pontuações muito elevadas. Né? E você conseguiu, através de um planejamento ao longo do seu curso, construir excelentes notas nesse processo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Bom, primeiro, né, só para ressaltar, sou muito neurada com isso, de planejamento, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu já fiquei super preocupada, assim, com as atividades, com o que era ofertado, e acaba que existia um terrorismo, assim, entre um período e outro, a gente sempre passava pelos períodos, o pessoal sempre chegava e falava, vocês têm que fazer isso, tá pontuando, sabe, o tempo todo uma oferta muito grande, né, de atividades extracurriculares, né, e a gente ali fazendo as coisas, né, tentando batalhar. Então, ao longo dos anos, eu fui tentando priorizar o que eu achava que seria legal em ponto de vista de aprendizado, né? E legal também no sentido de pontuação. Eu fui acompanhando os editais, né? Cada ano, principalmente em Belo Horizonte, né? Que é o PSU, que é o principal processo seletivo. Então, todo ano, quando saiu o edital, eu pegava, lia, via o que estava mudando no edital, o que antes pontuava e agora já não estava pontuando mais, via se eu tinha aquilo ou se eu precisava correr atrás daquilo e me planejei, sabe, ao longo dos anos para poder conseguir ali aqueles certificados, aquelas pontuações que eu julgava necessária, né, para conseguir um bom currículo. Não foi fácil, né? Fiz muita coisa também que no final das contas não foram pontuadas, né? Muita coisa que mudou também ao longo dos anos, porque a gente corre esse risco, né? Hoje a gente pega um edital para poder ler, ele é de um jeito. Ano que vem muda completamente. Algumas coisas a gente já sabe que são fixas, sabe? Por exemplo, o inglês, a gente sabe que o inglês ele é um ponto importante para você entrar na residência médica e que é pontuado na análise, né, do currículo. Então a gente já sabe ali algumas coisas que são fixas, mas muitas coisas, né, decorrentes de atividades, elas mudam todos os anos, né? Então isso que foi pegando. E isso muitas vezes atrapalha esse processo de planejamento. E é interessante porque, assim, quando a gente fala, né, da construção curricular, você citou dois pontos que são muito importantes. Ponto número um, a aquisição de competências, a aquisição de conhecimento. Uhum. Né? Ou seja, a gente, durante a formação da medicina, a carga horária já é muito grande, né? A demanda de estudo para a faculdade é muito grande, mas a gente sabe que hoje realmente o curso não consegue ofertar tudo que se precisa Uhum. aprender para ter uma formação mais abrangente e plena para o exercício da medicina e Uhum. para o desempenho nas provas de residência. Tá? E ao mesmo tempo você tem de cumprir dois parâmetros que são crivos fundamentais. Um é a pontuação da residência médica, ou seja, você fazer um percurso de construção curricular que faça a pontuação que vai ser levada em consideração. E o outro também, que é dentro da própria instituição, que é a aquisição das horas complementares, né, que faz parte da diretriz nacional de formação do curso de medicina, né, e o projeto pedagógico de cada instituição determina quantas horas e quando você tem que entregá-las. Então, como trabalhar as duas coisas, as três coisas ao mesmo tempo? Construção de competências, certificação para a residência médica e a comprovação da carga horária para a carga horária complementar da sua instituição.
assim, muitas vezes, né, esses 3 pontos, eles estão muito atrelados, né? Então, quando se busca muitas vezes você já consegue abranger os outros 2. No meu caso, eu procurava aquilo que me interessava, de uma forma geral. Por exemplo, ao longo da minha formação, chegou um determinado período que eu queria me aprofundar mais em oncologia e hematologia. Então, eu busquei ali uma liga que ofertasse um estágio extracurricular, onde eu pudesse agariar ali aqueles pontos, né, que no final de cumprir aquele ano na liga eu receberia aquele certificado, como também aprofundar numa área em que eu tinha um interesse potencial, né? Acabou não sendo a minha área de escolha, mas eu tive uma visão mais ampla sobre o assunto, eu pude aprofundar também um pouco mais em determinados temas que não eram abordados na faculdade. Então, assim, eu tentava sempre atingir um equilíbrio. Só que isso não é fácil, sabe, Paulo? Porque muitas vezes a gente tem uma oferta de palestras, oferta de cursos, e nem sempre isso ele é pontuado. A questão é que os processos seletivos, de uma forma geral, eles estão ficando cada vez mais exigentes no que diz respeito ao conteúdo daquele certificado, sabe? Cada vez mais o que eu percebi ao longo dos anos é que necessita de um detalhamento maior daquela atividade que você desenvolveu. E que muitas vezes, muitos cursos que você faz, ele não vem. Já aconteceu, por exemplo, no final, né, onde eu estava ali corrigindo os meus certificados, né, não foi um, não foi dois, foram vários, em que eu tive que refazer todos os meus certificados e levar para a faculdade poder assinar novamente e dar aquele atestado, né, de que realmente eu cumpri e fiz aquilo. Só que tem alguns eventos em que isso não é possível. Por exemplo, você vai num congresso hoje em que assim, as informações são muito vagas, são vagas, né? Do tipo, fulano participou como ouvinte no congresso tal, de tal dia e tal horário. Ponto. Não tem ali um detalhamento do que teve, qual que foi a programação, ele realmente assistiu aquilo, né? A comprovação de Exato. participação tem um certificado, mas não a comprovação de presença, né? Isso, exatamente. Às vezes E a carga horária. alguns termos, por exemplo, ouvinte, congressista, tem algumas bancas, né, que aceitam determinados títulos. Por exemplo, participou como ouvinte, ponto. Se eu tenho um certificado que tá lá, participou como congressista, ele já não vale. Sendo que são sinônimos, sabe? Então, assim, são algumas pegadinhas, algumas coisas que ao longo da formação você consegue ali modificar, igual já aconteceu, eu participei de um congresso brasileiro de cardiologia, que na época, né, da pandemia foi em caráter online, em que o meu certificado ele veio como congressista. E uma das bancas que eu estava prestando não aceitava esse termo. Ele aceitava, participou como ouvinte. Eu mandei e-mail, foi no início, né, do ano, eu mandei um e-mail solicitando para eles a correção do termo, e eles foram super solícitos em fazer isso, mas eu fiz isso com antecedência. Eu olhei o edital do ano anterior, eu vi como que isso era pontuado e eu corri atrás para que fossem feitas as correções necessárias para eu conseguir aquele ponto, sabe? Então, assim, não deixar as coisas, né, para a última hora é fundamental. Nunca ficar esperando assim, eu não vou fazer isso agora, não vou preocupar com isso agora, quando chegar lá pro final eu faço. No final, muitas vezes não dá tempo de você fazer. O último ano da faculdade é o ano mais estressante, porque você tem uma pressão muito grande em formar, né? Querer formar bem, querer ser um bom médico, a questão de você ingressar, né, no mercado de trabalho e questões também de residência. O que vai acontecer comigo quando eu formar? Eu vou entrar na residência? Eu vou começar trabalhando? Será que eu vou conseguir emprego? Nossa, eu tenho que abrir uma PJ. E agora? O que eu faço? Então, assim, são 1 milhão, assim, de questionamentos, e acaba que aí você deixa as atividades que era para você ter se preocupado lá atrás, você também não consegue fazer, porque você tá atolado de outras questões que você vai acabar julgando mais importantes. Por isso que é necessário esse planejamento, sabe? Perfeito. Esse planejamento me parece um dos pontos mais importantes.
né? E ele vai ser vivenciado de maneira diferente nos momentos do curso que a pessoa está. Então, digamos que para o nosso ouvinte, né? De acordo com a fase do curso que ele está, como que ele deve pensar para, se eu estou no início do curso, no meio do curso, no final do curso, para potencializar, a nota da residência médica e como juntar isso na aquisição de competências, ou qual que ele deve privilegiar de acordo com a fase do curso que ele está. Então, tem fase do curso que dá para você falar assim, não, eu quero fazer esse curso, mesmo que o certificado dele não seja aquilo que vai me garantir uma pontuação, mas o que eu vou aprender aqui vai ser muito importante para a minha formação e pode, inclusive, facilitar a minha prova de residência médica nas questões. Né? Ou, quando que eu devo falar, não, agora a minha carga horária está difícil, então talvez eu precise focar na questão curricular. Tem essa diferença ou isso é o tempo todo? Isso é o tempo todo, né? Assim, acaba, igual eu te falei, a gente tenta muitas vezes conciliar, né, as duas coisas, né? Muitas vezes isso é possível, né? E muitas vezes não. Mas, claro, a gente procurar atividades em que a gente se interessa, né? E também acaba sendo pontuado por isso é maravilhoso. Muitas vezes a gente vai fazer determinado tipo de atividade sem até mesmo não gostar muito daquela área em específica, mas porque surgiu uma determinada oportunidade. E muitas vezes essas oportunidades são legais porque você acaba mudando também de opinião, né? Você às vezes entra meio desanimada, vou assistir essa aula aqui sobre esse tema, mas só por causa do certificado. Mas muitas vezes você até muda também de opinião, não, que legal, essa aula foi bacana. Então isso que é bacana também, sabe? Mas voltando com relação a essa cronologia, né, é interessante falar que as oportunidades elas são cíclicas, né? Então todo ano a gente tem as mesmas oportunidades, né? O que a gente falou é a gente determinar quais são aquelas atividades que são importantes para a gente fazer naquele momento. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava no meu ciclo clínico, ciclo básico, desculpa, eu priorizava aquelas atividades em que eu não precisava sair da faculdade. Primeiro porque a minha carga horária era muito extensa, né, era muito grande, então eu ficava a maior parte do tempo no campus mesmo, e eu diminuía essa questão de deslocamento, sabe? Então eu procurei fazer mais liga, procurei participar de projeto de extensão, né, que a faculdade oferecia, monitoria, né? Até porque no início do curso você tá muito empolgado, né? Você quer participar de tudo, você quer abraçar o mundo, né? Você quer fazer tudo. Tudo para você ali é uma novidade. Então você acaba se envolvendo muito com essas questões, né? Então, assim, era o tempo perfeito para fazer essas coisas, né? A partir do ciclo do clínico, aí eu já acho que, no meu ponto de vista, eu precisava de coisas mais práticas, porque era o que eu estava vivenciando ali naquele momento. E eu busquei justamente complementar a minha prática da faculdade. Eu busquei um estágio complementar, né, onde eu fiz um estágio de cirurgia fora da faculdade, tudo através de prova, né, provas anuais. Existem muitos estágios extracurriculares, né, com oportunidades desse tipo. Então eu fui correndo atrás. Tem prova? Vou lá fazer. Mas não estudei. Não tem problema, eu vou lá, vou tentar. Custa nada. Acho que tem que ir com a mentalidade aberta, sabe? Eu sempre falei isso com meus amigos, né? Eu vou lá, vou fazer, se der certo, ótimo. Se não der, também é aprendizado, né? A gente tem que tentar, isso que é importante. E no final do curso, eu procurei fazer aquelas atividades em que tinham tempos específicos em que os editais cobravam. Por exemplo, o inglês, ele tem uma validade de 2 anos, sabe? E isso é cobrado e exigido nos editais. Então, não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma prova de inglês no início. Eu ia perder aquele valor, né, que eu ia gastar fazendo aquela prova, né? E também, quando chegasse na época de colocar, né, esse currículo à prova, eu perderia, porque já teria
perdido aquele tempo, né? Válido. Outra coisa também que eu procurei fazer foram os cursos de capacitação profissional, tipo a CLS, o BLS, que também são cursos que são extremamente importantes, né, para a prática médica, principalmente do recém-formado. Eu, assim, recomendo todo mundo a fazer no último ano. Eu acho que ajuda muito, principalmente para quem vai começar a dar plantão, te dá noções muito importantes do atendimento de um paciente crítico. Então, isso foi fundamental. E também é um curso que tem validade, né? Ele tem uma validade... tem uma boa pontuação. Exato, uma excelente pontuação. Então, eu procurei priorizar. É lógico que no último ano você também se atenta às outras oportunidades, sabe? Você vê o que está acontecendo. Uma escrita de um artigo pode ser feita no último ano. Outra coisa, uma escrita de um capítulo de livro, né? Onde você tem ali um período de 6 meses de produção, você consegue também fazer no último ano. Mas, por exemplo, você já perderia... quero fazer uma iniciação científica, já não daria tempo mais, entendeu? Tem algumas coisas que já se perde um pouco o tempo, então você tem que saber ali administrar isso mesmo. É difícil, não é fácil, até porque você tem, igual eu disse, né, muitas preocupações, né, mas você ali tentando administrar isso dá certo. Esse processo da organização, né, Letícia, é bem interessante. Escutando você falar, eu estava me recordando de quando eu fiz a minha graduação, não faz tanto tempo assim, mas eu também fiz muitos estágios. Eu fiz monitoria, eu fiz 2 iniciações científicas, eu cheguei a escrever capítulo de livro, cheguei a fazer alguns estágios extracurriculares que eram mais fáceis de fazê-los do que é hoje, porque isso foi antes da lei do estágio, então a gente poderia fazer estágios não remunerados e isso era ofertado por alguns hospitais de maneira mais livre e essas oportunidades eram muito boas. A regulamentação foi necessária, mas acabou tirando eventualmente algumas dessas oportunidades. Sim. Mas de maneira interessante, apesar de eu ter feito uma carga horária de estágios extracurriculares muito grande, eu não consegui uma certificação compatível. Então tinha uma série de questões curriculares que eram interessantes, mas a pontuação do currículo eventualmente não era plena, 6,5, 7 em 10, né? E eu falava assim, poxa, essa minha pontuação não condiz com o esforço que eu tive, né? E pensando aqui, realmente, se a gente tivesse uma orientação, né, sobre isso, né, como fazer esse planejamento, alguém que nos ajudasse nesse percurso, se eu estou no início do curso de medicina, como é que eu planejo isso ao longo do curso? Quem que me ajuda a procurar essas oportunidades, a me preparar para essas oportunidades? Se eu estou no final do curso agora, preparando para a residência, como é que eu faço para utilizar os certificados que eu tenho da melhor maneira possível? Tem jeito de fazer isso? Tem, com certeza tem. A primeira coisa também que a gente tem que falar tem que se ler o edital, né? Eu lembro que muitos colegas de faculdade, eles chegavam para mim e faziam 1 milhão de perguntas sobre o edital porque eles não liam. Eu falava, não, ó, o edital fala isso, isso, isso. O principal é ler o edital. Porque no edital você encontra todas as minúcias do que é necessário para você conseguir ali os seus 10 pontos de currículo ou uma nota satisfatória de acordo com os certificados que você tem. E também, né, é possível obter ajuda também, né? Inclusive, a gente tá com um projeto, né, de agregar análise curricular junto à mentoria, de justamente fazer essa análise, pegar os certificados, né, dos alunos e ver, ó, esse certificado seu precisa corrigir esse termo, ó, esse certificado seu aqui não vale porque falta assinatura tal. Então, assim, esse serviço ele é mais burocrático, né? É um serviço que demanda um pouco mais de tempo, mas que ele pode ser feito, né? Justamente pensando nessas questões do pouco tempo, né? Que quem está formando ele tem, né? E até mesmo quem está no
início da graduação, que às vezes quer melhorar, quer planejar, quer ver como que ele consegue chegar lá no final da graduação com um bom currículo. E eu falo assim que o currículo ele é extremamente importante. Eu lembro que no processo seletivo onde eu passei, a minha diferença para o candidato abaixo foi de meio ponto. E esse meio ponto foi conquistado pelo currículo. Se hoje eu estou na vaga em que eu queria estar, foi por conta do meu currículo, sabe? De tão importante que ele foi. Então hoje, com os processos seletivos cada vez mais acirrados, né, com mais alunos, mais candidatos, né, essas pequenas coisas, elas fazem total diferença para você conseguir a sua vaga, sabe? Perfeito. Então, você citou duas questões que são relevantes, né, que ofertadas aqui pela Medigol, né? O apoio da análise curricular dentro da mentoria de residência médica, né, que é um ponto muito importante realmente, e a mentoria de planejamento curricular mesmo, que aí pode ser feito em qualquer fase do curso de medicina e mesmo para quem está em final, para ter esse apoio, ter esse planejamento e realmente obter aquilo que a gente espera, né, das atividades extracurriculares, que são as competências, né, somar aquilo e agregar a situações que a faculdade não consegue muitas vezes ofertar, mas ao mesmo tempo ter esse desempenho. Exato, exatamente. E a ideia principal é justamente essa, né? Poder agregar e ajudar aí o estudante a conseguir, né, um currículo 10, conseguir com que ele também consiga a vaga de residência no local onde ele quer. E é lógico que o currículo aí ele vai auxiliar com certeza para conseguir esse objetivo. Perfeito. Bom, queria agradecer a sua participação, né, e parabenizar por duas questões. Um, pelo currículo, nota 10, e também por conquistar a sua vaga e hoje está nessa jornada que foi seu sonho, que você lutou tanto para chegar e que o seu currículo ajudou a você conquistar. Obrigada, Paulo. Foi um prazer.